Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo não tem como objetivo uma indireta. Na verdade, ele é uma direta. É uma direta para todos nós. Eu acho que muitos de nós já, alguma vez no Facebook ou em outra rede social, já se deparou com alguma frase ou alguma indireta de alguém a qual a gente sempre parou pra pensar: será que essa indireta foi pra mim? E é uma coisa que eu percebo assim que nas redes é o que eu tô vendo com mais frequência, são indiretas, sempre indiretas relacionadas a alguém ou algum determinado grupo, ou enfim, relacionado a alguma coisa. As indiretas acabaram se tornando a nossa principal forma de ferramenta na internet de desabafo. Claro, acho que depois do textão, né? Por que a gente está utilizando tantas indiretas no nosso dia a dia? E quando eu falo a gente, eu me incluo nessa, porque eu percebo que muitas vezes eu caio nessa rede de indiretas também. E aí eu comecei a pensar sobre a função das indiretas, principalmente nas redes sociais, que é onde elas são mais utilizadas. Eu categorizei as indiretas em 3 tipos. As negativas, onde a pessoa está dando indireta mesmo só para estraçalhar a pessoa X, por exemplo. Ai, não confie naquelas pessoas que se mostram muito comprometidas, porque no fim elas vão te desapontar e vão te deixar na mão. Isso não é amigo de verdade. Aí você já percebe que isso aí é uma indireta direcionada para uma pessoa específica, não é? A segunda indireta que eu percebo muito nas redes são as indiretas críticas. As pessoas no trânsito estão cada vez mais agressivas. Não me dou bem com pessoas que não conseguem manter um certo grau de comportamento e de educação no trânsito. E a terceira, que infelizmente é a menos utilizada, seriam as indiretas do bem, as indiretas boas. Ai, fulano que faz aniversário em setembro é uma pessoa legal. Desses 3 tipos de indiretas, qual as que vocês veem sendo mais utilizadas na rede? Quando eu penso em uma indireta, principalmente na rede social, eu compreendo que muitas vezes a gente utiliza isso como uma ferramenta para atingir alguém que nos atingiu. E esse atingir eu falo tanto de forma negativa, como alguém que nos magoou, nos chateou, como de forma positiva. Mas se bem que nas redes eu ando percebendo que a gente utiliza mais as indiretas de uma forma negativa, mais pra gente extravasar a nossa mágoa. E eu me pergunto até que ponto as indiretas são eficazes, sabe? Porque eu percebo que muitas vezes ela se torna uma metralhadora. Tipo, você fala alguma coisa e aí você atinge diversas pessoas e muitas vezes você atinge pessoas que não tem nada a ver com o que você estava expressando e a pessoa com que você queria que essa indireta fosse atingida não tá nem sabendo do que você escreveu e muitas vezes não tá nem aí. E se a gente for pensar no outro lado, de quando nós recebemos uma indireta? Muitas vezes a gente ficar pensando sobre indireta, se a indireta que uma pessoa soltou foi pra gente, eu acho que diz muito sobre nós mesmos, diz muito sobre a nossa insegurança no cotidiano. Às vezes eu tenho a sensação de quando a gente recebe uma indireta, como nossa, como direcionada pra gente, é como se a gente tivesse sido pego no flagra ou tivesse sido descoberto de alguma coisa. Alguém descobriu alguma coisa errada que eu fiz alguma coisa errada, essa pessoa percebeu e ela sabe que fui eu que fiz essa coisa errada. Sim, muitas vezes as indiretas não tem nada a ver com a gente que recebe. Aconteceu casos comigo, principalmente de eu dar uma indireta totalmente relacionada a outra pessoa, a outro assunto, e vem uma pessoa específica X, a qual não tinha nada a ver com a temática da minha indireta que eu dei, veio dizer que estava sentida pelo comentário que eu disse, porque eu disse visando a ela, e não foi pra ela. Então vocês estão vendo o quanto as indiretas acabam sendo até um pouco perigosas e a gente acaba disseminando mais mágoa e mais energia negativa nas redes do que coisas boas, né? Do que elogios, do que coisas positivas. As indiretas, na verdade, são um reflexo da nossa dificuldade de comunicação atual. A gente tem tantas ferramentas para se expressar atualmente, a gente está cada vez mais exposto na internet de mostrar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais exposto, tem mais possibilidade de redes, a gente se fecha, inclusive no diálogo com o outro, na possibilidade, inclusive, de falar quando algo lhe chateia com outra pessoa. Nós estamos com dificuldade de dialogar com outras pessoas, de expressar os nossos sentimentos diretamente para elas. E é claro que eu sei que muitas vezes a gente expressar e buscar dialogar dói, porque muitas vezes o outro não está disposto a ouvir o que você vai falar. E nem você está disposto a receber aquela devolutiva da pessoa. Então o que você acaba fazendo? Soltando indiretas por trás de indiretas na rede social, com a esperança de quê? De que a pessoa que recebeu essa indireta reflita sobre a existência da vida dela? Se a gente está achando que fazer uma indireta para uma pessoa X
vai fazer com que ela fique atenta e alerta ou a alguma situação da vida, eu tô achando que isso não tá sendo tão eficaz, sabe, galera? Mas será que realmente essa é a única forma menos agressiva de dialogar com o outro, de dar um feedback pro outro? E será que é realmente a menos agressiva? Eu busco me policiar bastante, assim. Eu percebi que teve uma certa etapa da minha vida, principalmente no início desse ano, no fim do ano, a qual eu tava jogando muitas indiretas na rede. Indiretas negativas, indiretas de mágoa mesmo. Eu acho que a indireta atingiu diversas outras pessoas, mas não as pessoas que eu queria realmente atingir. Então, assim, qual foi o sentido daquilo pra mim? Quando alguém me incomoda em alguma coisa, quando alguém me chateia em alguma coisa, gente, eu não sei vocês, mas em mim veio um pensamento súbito de dar uma indiretazinha. Quando eu percebo que essa vontade tá vinda, opa, Sara, por que não externalizar essa indireta de outra forma? Uma forma direta no Twitter, por exemplo. Eu tô buscando outras formas. Ainda não sei quais exatamente, mas pelo menos quando eu percebo que eu quero dar uma indireta pra pessoa, eu meio que me afasto. Até assim eu me sentir preparada pra estar ok com aquela pessoa de novo, ou poder falar sinceramente ou abertamente sobre o que me chateou, o que me magoou. Não é o perfeito, mas é o que eu encontrei pra mim com relação a essas questões das indiretas. É claro que, de vez em quando, eu deslizo. Solto uma indireta aqui, uma indiretazinha acolá. Mas faz parte, né, gente? É mais forte que a gente. Eu acho que isso acaba virando um vício da rede. É como acessar o celular, a gente não consegue parar. Quando a gente escreve uma indireta, na outra indireta, na outra indireta. E quando você tá na rede, você escreve uma coisa que não tem nem sentido de ser, não tem nenhum objetivo de ser uma indireta pra alguém, uma pessoa considera como indireta. Nem tudo é indireta pras pessoas na vida. Nem sempre a gente tá buscando atingir alguém. Então eu acho que a indireta é o novo lema, é a nova dificuldade de relacionamentos dos mundos das redes sociais. Então eu acho que é bom a gente buscar refletir sobre isso, sabe? Para nossas redes sociais não acabarem virando uma rede constante de indiretas às outras pessoas. Porque, sinceramente, é o que eu tô vendo com tanta frequência nas redes de algumas pessoas. Ops, indireta. Não tô dizendo como isso é inevitável. O que a gente pode fazer é com que isso seja direcionado mais pro bem do que pro negativo e pro mal.